Pois é, pessoal, a maior parte dos brasileiros não concorda com o Alexandre de Moraes de suspender o X do Brasil. Também não concorda com a multa de R$ 50.000 caso utilize de VPN para acessar a plataforma. E vem motivação política por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal em suspender a plataforma X, em bloquear os recursos da Starlink, que pertencem, assim como a plataforma de rede social, assim como o X, a Starlink pertence a Elon Musk, o bilionário que travou uma disputa aí ferrenha com Alexandre de Moraes. A Atlas Insper, eles trazem um panorama muito interessante, inclusive, da percepção das pessoas a respeito do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, quais são vistos positivamente, quais são vistos de forma negativa pela população. Então, essas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tanto vem afetando o dia a dia da população, e agora fortemente com essa decisão monocrática, que depois foi submetida a um julgamento do plenário, mas monocrática, porque ela foi assinada, ela tem a digital de Alexandre de Moraes, é o assunto do nosso vídeo de hoje. Gente, eu quero agradecer aqui a todos que estão assistindo esse vídeo, até porque o objetivo do umaoutracrítica.com é promover debate, promover análise, promover reflexões a respeito das notícias, com um viés plural, sem paixões, sem extremismos, mas com muito respeito, principalmente ao jornalismo profissional. Então, eu quero sempre trazer aqui recortes dos jornais, da mídia tradicional, né, que é a mídia comprometida com a ética do jornalismo, então, justamente para a gente combater a desinformação. Eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, comente, curta, compartilhe para que a rede social entenda a gente como relevante, faça com que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Nesse projeto também estou avaliando aí, estou fazendo react dos debates eleitorais e do horário eleitoral. Acho que vale a pena dar uma conferida aqui na nossa playlist. Mas sem mais delongas, bora pro nosso vídeo, onde eu quero falar aí sobre essa notícia da pesquisa Atlas, que mostra o Brasil rachado sobre a suspensão do X. Né? É importante, é claro, se debruçar nos números. Logo na introdução aqui do nosso vídeo, eu já falei de uma forma assim, maioria, né? Porque de fato, quando você vê em algumas questões, embora não tenha passado tanto assim dos 50%, 65% em algumas questões aí relacionadas a essa decisão do Alexandre de Moraes na briga com Elon Musk, por exemplo. Então, fechando aí nessa questão, não passa muito de 60% a avaliação que discordam as pessoas, mas a gente já vê que 50% para frente já é maioria. No segundo turno não é isso? Né? Para levar de primeiro turno não tem que ter 50% dos votos, mais um, não tem que ter essa maioria das pessoas aí classificada. Então vamos olhar por essa ótica também aqui na nossa análise, tá? Então essa pesquisa da Atlas, ela ouviu 1.617 pessoas nos dias 3 e 4 de setembro. E aí foram feitas várias perguntas, como eu falei até na introdução aqui desse vídeo. Mas as principais que a gente vai analisar, que esse infográfico ele é do jornal O Estado de São Paulo, publicado, né, no dia 5 de setembro. E essa pergunta, por exemplo, a gente vai analisar agora. Ó, você concorda ou discorda com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tirar do ar a plataforma X no território brasileiro? 50,9% discordam e concordam 48,1%. E que não sabem é 0,9%. É interessante que as pessoas elas se posicionaram, elas sabem qual que é elas manifestam alguma opinião a respeito desse assunto, né? E na sua opinião, a decisão do Alexandre de Moraes de tirar do ar a plataforma X teve principalmente uma motivação política ou uma motivação técnica? 56,5% compreendem como política essa motivação e 41,7% como técnica. Nesse caso, 1,8% não sabe dizer. Você vê que também, mais uma vez, até por essa questão, ser mais dentro dos detalhes, por exemplo, se for nessa questão técnica, detalhes jurídicos, as pessoas elas têm uma opinião a respeito. Né? Então, como esse assunto reverberou
dentro da sociedade, o quanto de pessoas que comentaram sobre isso dentro das outras redes sociais, até manifestando uma certa preocupação do precedente que isso se abre, porque ao cancelar uma rede social, suspender uma rede social, que tem as suas controvérsias, até mesmo de conteúdo, de moderação de conteúdo, onde em muitos casos de claros de preconceito, de situações assim que dentro das outras redes sociais esse conteúdo não é nem sensível, ele é inadequado e ele é restrito a ponto de ser o usuário banido. No X a gente via e em outros lugares, que é agora liberado, porque aqui no Brasil não está nesse momento, é possível se ter aí todo um lamaçal da internet, a esgotosfera da internet, né? Muitas pessoas que acompanham redes sociais, que utilizam para informação, principalmente nós do jornalismo, nós avaliamos como é a esgotosfera da opinião pública, o X, por conta dessas questões que, principalmente depois que o Elon Musk tomou conta da rede social, que ele comprou a rede social, ele passou a reduzir todas as moderações de conteúdo, os termos de uso foram atualizados para que, em prol da liberdade, se houvesse um cenário que permite uma disseminação assim, absurda de, inclusive, notícias falsas. Mas, voltando aqui para a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é super interessante a gente analisar, que o Alexandre de Moraes utilizou de um meio também não muito litúrgico para o ministro do Supremo Tribunal para comunicar essa decisão ao X. Ele fez o uso do próprio X, né, do seu perfil, @Alexandre, né, o perfil da Suprema Corte, perdão, o @Alexandre é do Alexandre de Moraes, mas não foi esse exatamente que ele fez a publicação. E lá o Suprema Corte fez essa publicação para o Elon Musk, convocando ali as empresas a terem um representante no Brasil, no território nacional, porque é o que prevê o Código Civil do nosso país, que as empresas multinacionais que operem aqui, elas podem operar, mas elas precisam ter um representante legal para ser chamado à justiça, caso seja necessário. E nesse caso, houveram aí pedidos por parte do Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, contra figuras que ele pedia para que os perfis caíssem, e muitas dessas pessoas tinham milhares, milhões de seguidores, eram figuras expoentes representativas da direita, né? De uma direita que se comunica com a rede social, de uma direita que sabe falar a linguagem das pessoas que estão conectadas, que estão online. Então, essa direita tinha muitos views, haviam diversas suspeitas e ainda pairam sobre diversas pessoas sobre a forma que esses conteúdos acabavam muitas vezes sendo impulsionados, mas olha, uma coisa é verdade, os trending topics do Twitter antigo e X atual, né, sempre ditaram assim, o jornalismo, por exemplo, através da repercussão dos assuntos. Então, para você ver se o assunto realmente estava causando um buzz, se olhava os TTs do Twitter, né, depois do X. Então, essas figuras que tinham, que levantavam as hashtags, que tinham muita força dentro dessa plataforma, até por conta da restrição de conteúdos, passaram a ser chamadas ali pelo Alexandre de Moraes, pelo X, no caso dos seus perfis, para serem derrubados, né? E sem uma investigação muito clara, segundo o que o Elon Musk traz, nas suas críticas a respeito do Alexandre de Moraes. A Suprema Corte de Justiça brasileira não estaria, nesse caso, se utilizando da forma correta de agir, quando ela não explicita exatamente um processo para justificar aquilo, mas, enfim, aí também a gente lembra do processo das fake news, né, que envolve o inquérito das fake news, que está nas mãos ainda do Alexandre de Moraes. É um inquérito que já dura aí mais de 5 anos, que já passou até pelo período da pandemia, ele seguiu a pandemia, ele vem de antes da pandemia, passou a pandemia, né, e ele continua ali sem ter sido concluído pelo Alexandre de Moraes, criando de certa forma uma instabilidade política e jurídica dentro do nosso sistema brasileiro aí, porque o fato do Alexandre de Moraes tá julgando uma lei, mas ao mesmo tempo criando uma jurisprudência de uma forma que deveria, por exemplo, ter partido esse projeto do Congresso Nacional, porque é a casa que cria as leis, aí eu estou me referindo ao projeto das fake news, e isso tornou tudo muito mais sensível, tudo muito mais vulnerável no ponto de vista dos juristas,
para enquadrar negativamente o ministro Alexandre de Moraes. E uma coisa que chama bastante atenção é que essa repercussão negativa das pessoas sobre a decisão do ministro, ela pode reverberar fortemente no 7 de setembro, né, que vai acontecer na Avenida Paulista, que vai reunir diversas personalidades da política da direita que são contra o Alexandre de Moraes e que há muito tempo vem pedindo o impeachment do ministro. E impeachment esse, vale lembrar que ele deveria, para acontecer, precisa ser acatado pelo presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Ele não demonstra essa animosidade com relação a esse tipo de investida contra o Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, ele estabelece ali uma relação muito tranquila, muito serena com os ministros da Suprema Corte. Então, esse assunto aí vai pegar bastante, sem dúvida, no meio lá do 7 de setembro, entre os discursos, entre as pessoas que já estão confirmadas aí, ícones da extrema-direita, entre diversos, enfim. E um ponto bem interessante aqui que eu pego no Estadão, ó, tô até aqui com a mesma, com a Atlas e a avaliação do jornal, é que quase 3 de 10 respondentes, ou seja, 28,6%, usavam o X antes do bloqueio e 71,4% não eram usuários da plataforma. Aí vem o outro ponto, né, que a gente tem aqui a respeito da utilização da VPN, porque o ministro Alexandre de Moraes ele estabeleceu, né, como a pena de 50 mil reais, aí, a multa, vamos assim colocar, para quem acessasse o X através da VPN. Então, olha que interessante. A gente tem, né, nesse caso, 64,5% das pessoas que foram entrevistadas pela Atlas Insper e que discordam dessa decisão do ministro do Supremo. E a análise aqui que tem na reportagem e que faz parte da pesquisa é que 5,6% das pessoas ainda continuam utilizando, desses que utilizam o X, que tinham um perfil no X, eles continuam utilizando a plataforma e 94,4% parou de acessá-la. O Nicolas Ferreira chegou até, que é deputado federal, chegou a denunciar lá que o PT estava publicando no X depois que ele já tinha caído no território nacional, que já havia a Anatel derrubado, as operadoras de celular, de telefonia já tinham derrubado o sinal do acesso ao X. E a Starlink agora, né, poucos dias, 2 dias no máximo, já também disse que cortou o sinal do X aqui no Brasil. E a Starlink, para quem não sabe, é a empresa do Elon Musk que faz fornecimento de internet via satélite e que, inclusive, grande parte da Amazônia, de vários lugares remotos assim do Brasil, que não tem a presença das grandes operadoras de telefonia que a gente vê por aí, a TIM, claro, a Oi, etc., todas essas, a Starlink tem feito essa cobertura, esse trabalho, né? E aí as contas da Starlink, elas foram bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, então também se discutiu muito isso, se era da competência do juiz bloquear a conta de uma empresa sobre o problema que o mesmo dono tinha com a outra. Então, enfim, utilizaram-se diversos exemplos que não houve, por exemplo, da Americanas, que não pegaram o dinheiro da Ambev por conta dessa relação de acionistas que tinham de uma empresa com a outra. Ou seja, olha o tamanho do problema, o tamanho da confusão que acaba se gerando, se criando através de uma decisão monocrática de um juiz, a partir de uma briga que ele passou a ter com um cara, né, das Big Techs mundiais, que é o caso do Elon Musk, né? Enfim, então, não que não seja legítimo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas é que ele entrou nessa contra o Elon Musk de uma forma que a gente está sofrendo as consequências. Muitas pessoas utilizam das redes sociais para trabalho, para comunicação, nós jornalistas para acompanharmos o que as autoridades estão falando, quanta coisa aconteceu no Twitter ao longo de todos esses anos. Eu tenho perfil nessa rede social, porque o perfil está lá, não posso acessar, mas ele está lá desde 2010, então são 14 anos que eu acompanho essa plataforma, entendo a importância dela, faço as minhas críticas, mas, assim, até que ponto a decisão monocrática de um juiz pode fazer com que, em prol da preservação da democracia, com as notícias sendo postas de forma com moderação de conteúdo ou regulamentação para combater extremismos, ela pode de alguma forma cercear a liberdade. É isso que a gente tem que se colocar.
É isso que vai fazer com que o 7 de setembro tenha grande forte do apoio, não só da classe política tradicional desses eventos, mas dependendo do tipo de discurso que foi empenhado, dependendo da forma que essas pessoas aplicarem ali a reflexão delas sobre essas decisões do Alexandre de Moraes e se apoiando na opinião popular, né, de todos, dessa pesquisa que ela tem 95% de nível de confiança, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, embora ela tenha ouvido aí 1.617 pessoas nos dias 3 e 4 de setembro. Olha como eles podem trazer muito disso para o clamor popular. Então, Alexandre de Moraes não se acredita no mainstream, nos bastidores da política que isso vai causar, porque outras vezes o Alexandre já foi ameaçado, mandato do ministro do Supremo vitalício, então ele tem até 2000 lá vai cacetada aí de tempo para ele poder até 2000 lá vai cacetada para ele deixar o Supremo Tribunal, para ele poder continuar como mandatário, porque deixou-se de julgar a Constituição, a Carta Magna, para legislar e fazer agora esse tipo de trabalho que pode abrir diversos precedentes. E aí tem a parte do bloqueio das contas da Starlink, que as pessoas consideram 55% essa decisão como abusiva, 44% como justificada e apenas menos de 1% como não sei. Então, ao entender do que está acontecendo, a pessoa pega e fala assim, não, é abusivo, né? Como assim? O que tem a ver uma empresa com a outra? Como foi esse exemplo da Americanas e da Ambev. E aí, o interessante é que até 52% também acreditam, um outro detalhe dessa pesquisa, que o Brasil tem mais a perder do que a ganhar com a suspensão aí da Starlink. E é isso que eu falei para vocês. É a importância que se tem a Starlink na cobertura de satélite nos lugares remotos do Brasil, por exemplo, floresta amazônica, monitoramento, né, daquele território que não pode ficar inóspito, né? Então, assim, a gente não pode levar de qualquer forma esse assunto que é tão sério. E aí foi feita uma pergunta a respeito da campanha até do Marçal, não da campanha exatamente, mas sobre a decisão que colocou ali a suspensão dos perfis do Pablo Marçal, não pelo Alexandre de Moraes, mas pela Justiça. 50,1% discorda da decisão, 48,1% concorda. O Pablo Marçal, surpreendentemente, faz parte aí do assunto da pesquisa da Atlas Insper, mostrando mais ainda a relevância que tem o empresário na corrida da prefeitura, onde tudo que acontece, parece que tudo está girando em torno do Marçal, né? Nessa disputa. Mas isso daí é assunto também para um outro vídeo que eu vou fazer sobre a análise da pesquisa Datafolha a respeito da corrida da prefeitura, sobre estratos sociais e tudo mais. Um ponto aqui que eu achei muito importante dizer é que 54% acreditam, né, dos entrevistados da pesquisa da Atlas, que enfraquece a democracia esse tipo de decisão do Alexandre de Moraes. Então, também concordo com isso, embora tenha essa questão aí do ex, que precisa ter um representante legal, dessa troca de farpas, desse negócio de parece o Donald Trump e o Kim Jong-un brigando na internet, naquele passado remoto, que inclusive foi no pantanoso no Twitter, né, onde eles falaram lá, enfim, trouxeram essa possibilidade até de ter uma guerra nuclear através ali das duas potências, Estados Unidos e Coreia do Norte. Olha quanta coisa, né? Então é realmente perigoso aí para a democracia você calar uma rede social, agora questionar sobre moderação de conteúdo, enfim. E outra, depois que o X saiu, começaram a fazer propaganda de outras redes sociais. Tem o Threads, que é do Instagram, da Meta, né? Do Instagram, do WhatsApp lá, enfim. O Threads que não pegou tanto, mas enfim, ele existe. E tem o Blue Sky. Eu não entrei ainda no Blue Sky, mas o pessoal tem falado muito bem dessa rede social. E tem falado, inclusive, a respeito do Blue Sky, que eles não têm representantes aqui no Brasil. Então, assim, o que o Blue Sky poderia e o X não? Eu não sei, eu não apurei isso, mas isso foi uma das coisas que trouxeram bastante na internet. Um outro ponto muito legal, assim, interessante dessa pesquisa da Atlas, já que está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, trazer um pouco de enfoque a respeito do trabalho desse ministro. E aí,
47% dos brasileiros avaliam como positivo e negativo a posição de. Perdão, imagem positiva, 47% dos brasileiros olham a Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia e 52% veem negativamente os dois. Então, a Carmen Lúcia, ela esteve aí à frente de algumas questões na Suprema Corte, foi presidente recentemente do Supremo Tribunal Federal, e ela é atualmente a única mulher que está lá entre os 11 ministros, né, do STF. E o Alexandre de Moraes, é claro que ele é o mais conhecido hoje por conta dessa questão do ex, entre outras decisões, essa briga aí com o inquérito que ele travou publicamente, falando fora dos autos, inclusive, sobre o inquérito das fake news, entre outras situações que envolviam o Alexandre de Moraes, né? Suspensão, principalmente, de perfis em redes sociais, o que pegou, assim, fortemente uma pecha de que ele fosse um censor da República, né? Enfim, então ele é muito conhecido e bem rejeitado, né? Alexandre de Moraes. Uma das perguntas aí foi feito diversas perguntas a respeito de outros ministros, fazendo essa mesma avaliação entre o Luiz Fux, Luiz Fachin, o Barroso, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, que são os ministros que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, enfim. E aí também uma parte que fala sobre a confiança do trabalho dos ministros do STF, divide os entrevistados, 48,7% confiam, 46,6% não confiam. E aí, quando você olha a diferença entre os eleitores de Lula e de Bolsonaro, você vê diferenças bem interessantes, né? Entre os que votaram no Lula no segundo turno, 87,9% dizem confiar no Supremo, e entre os eleitores de Bolsonaro, 92,4% não confiam na corte. Olha o contraste. Como que se politizou essa questão na Suprema Corte. Para 54% das pessoas, as decisões de Moraes e do Supremo, que culminaram na suspensão do acesso ao ex no Brasil, estão contribuindo mais para enfraquecer a democracia, enquanto 44,9% acham que elas fortalecem o regime democrático no país. E aí, certamente, esses que acreditam que fortalece o regime democrático é porque, muito provavelmente, grande parte delas olhem para essa parte pantanosa, suja do Twitter, essa falta de identidade, porque você vê as pessoas com uma foto ali se escondendo, colocando um monte de coisa absurda. Até o Felipe Neto denunciou que ele tentou falar com a plataforma para tirar um perfil de um cara que falava, tipo, claramente lá no nick dele, no arroba dele, aparecia lá como Adolf Hitler, enfim, e não tiraram, devolveram para ele na moderação de conteúdo que não era contra os termos de uso da plataforma, enfim, mas o cara colocava lá que ele era transfóbico, machista, homofóbico, falava de matar viado, uma série de coisas, olha que grave. Então, assim, grande parte desses aí, dos 44% que acreditam que fortalece o regime democrático em virtude disso, a extrema-direita usa muito dessa rede social por ela não ter trava, por ela não ter limite e por ela também não fazer uma certa divisão algorítmica de relevância de conteúdo, desprivilegiando os perfis da direita, como eles muito denunciaram ao longo dos últimos anos o Instagram e outras plataformas digitais como o Facebook, de fazer isso, de restringir o conteúdo de direita, tirando o acesso às pessoas e mantendo aí uma hegemonia, nesse caso, do discurso de esquerda, onde são promovidos, impulsionados os perfis das pessoas, dos influenciadores, das personalidades que são mais progressistas. Então, para você ver, bem complicado esse rolo aí de esquerda, direita e big techs já tem há um tempo, com o Supremo também. E agora essa pesquisa da Atlas aí vem a confirmar que o Brasil segue dividindo, em alguns casos com maioria, com ampla maioria, como é visto nos 64% que acreditam que não deveria haver a cobrança de 50 mil reais com relação à VPN. Então, vamos seguir acompanhando. Se o ex pagar as multas, se apresentar um representante legal, volta a operar o Alexandre de Moraes, do mesmo jeito que mandou o despacho lá para a Anatel para fazer a suspensão da rede, pode religar normalmente, enfim. Então vamos acompanhar tudo isso para que, né, de alguma forma, a democracia seja restabelecida nesse aspecto, que a lei brasileira seja cumprida, que as determinações judiciais sigam em cumprimento, que o respeito às instituições acima das pessoas siga ocorrendo no nosso país, porque
o desornamento disso só tende a prejudicar o próprio brasileiro, o próprio cidadão, enfim, numa democracia que busca aí, através agora dos meios modernos das redes sociais, se comunicar, se consolidar e tornar-se mais representativa através das nossas interações nas redes sociais, né? Muito obrigado aí pelo conteúdo que vocês acompanharam até aqui, por também seguir buscando esse entendimento melhor sobre política, sobre economia, sobre as decisões do Supremo, enfim, da Justiça, que afetam a nossa vida. Essa é a nossa proposta. Eu sou o Carlos Santana, jornalista, e quero também convidar você a ler o umaoutracrítica.com, onde no formato de texto trago ali no nosso blog, desde 2013, esse tipo de análise, esse tipo de avaliação que tira um pouquinho dos extremismos e coloca no centro a nossa sobriedade aí, principalmente sobre política, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, foi um prazer ter vocês até agora, até aqui. Tchau.